quando precisamos trazer o conceito de trigger point, o que é que a gente precisa entender? Que nada mais, nada menos, tá? Que no nosso consultório, tá? Vários resultados de pesquisas científicas trazem que o nosso paciente, ele está com a disfunção, com o trigger point associada com o local da dor do paciente. Tem uma referência com a dor do paciente. E dessa forma, você precisa entender como agir nesse caso da dor do paciente. E aí, deixa eu só achar aqui a minha aba do meu compartilhamento para fazer o resumo bem direitinho de vocês. E dessa forma, gente, a gente tem o trigger point sendo caracterizado, sendo conceituado, nada mais, nada menos do que como especificamente uma banda de tensão, tá? Onde ele tem como condição primária, tá? As alterações funcionais do músculo, tá? E essas alterações funcionais do músculo, né? Elas têm 75% dos pontos dolorosos dos nossos pacientes associados com o trigger point. Vou colocar TG aqui para vocês entenderem, tá? Com os trigger points. E é super importante a gente entender o conceito desses trigger points, né? Como esses trigger points eles são conceituados, principalmente dentro da perspectiva clínica, onde nós temos bandas musculares, né? Bandas musculares que se identificam com tensões extremamente dolorosas. Então, são bandas musculares com tensões dolorosas, a palpação especialmente, tá? E dentro dessa perspectiva, quando estimulado a uma palpação digital, né, a uma palpação digital, nós temos categoricamente a sensação de dor local ou de dor referida, tá? Especialmente a palpação seguindo para dores locais ou referidas, tá? Deixa eu só confirmar com vocês aí, tá? Tá dando para vocês verem, acompanharem as letras, pessoal? Tá dando para vocês acompanharem as letras aqui? Para mim tá tudo bem, para mim tá bem tranquilo ver. Deixa eu olhar assim que tá pior, né? Aqui eu saio da tela, então é melhor dessa forma aqui, tá? Para vocês tá bom? Deixa eu só alinhar uma coisa que eu acho que vai ficar bem para vocês. Se eu colocar 150%, eu acho que fica melhor para vocês. E eu vou só ajeitar aqui. Eu vou só ajeitar aqui. Vejam agora se fica melhor para vocês. Eu acho que deve ficar melhor agora, né? Comentem aí no chat se tá bom para vocês. Melhorou muito? Show, show. Vão me dando feedback aí para ficar melhor para vocês, tá? Ó, batemos a nossa meta. E aí, dessa forma, vamos manter esse número para vocês ganharem esse resuminho que eu estou fazendo, hein? Tá? Juntamente com a senha. Tá ótimo aí para vocês? Show de bola. Show de bola. Vamos seguindo, tá? Boa, boa, galera. Não deixa de compartilhar. Compartilha com os amigos. Estamos só no começo, tá? Para mim aqui tá normal. Para a galera aí que está assistindo, tá bom para vocês?
Tá ótimo. Show de bola. Então vamos. Para quem está embaçado, dá uma olhada aí na conexão de vocês. Porque se tem alguém assistindo bem, está tudo seguindo, beleza? Vamos para cima, vamos arrebentar aí. E dessa forma, gente, vamos entender isso aqui. Essas dores, elas podem ser referidas ou, referidas barra a distância, tá? Que é o que acontece quando nós temos os nossos músculos, como eu mostrei aqui nessa imagem. Veja, quando nós temos esses pontos, esses trigger points, né? A gente precisa estar atento que o trigger point, essa banda muscular tensa, ela leva a dor que pode estar localmente nesse ponto ou pode gerar dores irradiadas, tá? Irradiadas para a perspectiva, tá? E dentro dessa perspectiva, tá? A gente precisa analisar quais estruturas estão associadas nesse ponto. E por isso, eu estou trazendo para você hoje um conceito neurofisiológico, as perspectivas neurofisiológicas, tá? Para, categoricamente, vocês alcançarem o entendimento técnico-científico para solucionar a dor do seu paciente no consultório. Porque a ideia é que você, com base nesse conteúdo, você consiga propagar, difundir e crescer, né, os seus resultados no consultório, tá? Então, quando a gente tem esses pontos, você precisa entender a base dele. E aí nós estamos começando dentro de uma perspectiva clara, tá? Para que você continue analisando de fato os seus pacientes de forma consistente. E aí, chegando, né, mais um pouco à frente disso, né, a gente trouxe essa perspectiva de que esses trigger points são essas bandas musculares doloridas muito frequentes no nosso consultório. Porém, contudo, entretanto, todavia, elas têm algumas causas específicas que podem ter relação com sobrecargas dinâmicas, onde nós temos exatamente, né, traumatismos, por exemplo, traumatismos, excesso de uso, tá? Mas também nós temos as sobrecargas estáticas nesse sentido, onde essas sobrecargas estáticas têm muita relação sobre as alterações posturais, tá? Postura. E aí coloque atividades de vidas diárias, AVDs, e atividades de vidas profissionais, AVPs, tá? Então, essas sobrecargas podem gerar sobrecargas e disfunções nos músculos, capazes de ativar, de gerar pontos dolorosos adicionais, pontos dolorosos satélites, que podem ter algumas características. Esses pontos podem estar ativos ou esses pontos podem estar latentes. Esses pontos ativos, gente, são aqueles pontos que a gente toca e ele já sente a dor. Ele já emite a sua dor. Ele já gera a disfunção. Isso é muito comum nos pacientes que chegam no nosso consultório. Porém, existem pacientes que são... Não sei se vocês já tiveram esse tipo de paciente. Quem aí tem o tipo do paciente? Vamos lá. Felipe, Érica, Ana Cláudia, Analda, Kátia Blanes, Adriana, Ana Cláudia, Vanessa Gláucia. Vocês já tiveram um paciente que você tocar, ele só se sente duro, ele não sente dor. Ele sente duro a rigidez. E essa rigidez, sentir o paciente duro, tá? Muitas vezes, ele não sente o problema, ou seja, ali tem um trigger point latente. Ele não sente dor.
Porém, existe, que preciso colocar aqui nesse resumo que vocês vão receber, né? Eu preciso colocar aqui que esses trigger points ativos estão sintomáticos à palpação, enquanto que o trigger point latente estão assintomáticos à palpação. Estando assintomáticos à palpação, ele pode se tornar sintomático a partir de um estímulo agressor. Veja isso aí. Quando ele se torna ativo a partir de um estímulo agressor, o que é que acontece? É aquele paciente que chega para você no consultório e faz: doutora, eu estava muito bem, inclusive eu saí da sua consulta muito bem, e quando eu tive um estresse com o meu filho, com o meu marido, um estresse no meu trabalho, eu literalmente travei. Fiquei com muita dor. Quem aí já teve paciente dessa forma, coloca aí nos comentários. Coloca aí. Coloca aí, Érica, coloca aí, Eda, coloca aí. Coloca aí, Gabriel, Mara, pessoal do Macapá, que coisa legal ver vocês aqui. Pessoal de Salvador. E aí, o paciente chega morrendo de dor, ele não estava com nada e chega com dor depois disso. Então, quando você tem essa característica, tem um gatilho, não sentia dor, palpava, tá, ele tinha tensão, tinha um ponto de gatilho, mas não era doloroso. Essa é a característica do paciente, que é assim que você, no seu consultório, precisa entender para poder eliminar a dor dele de forma rápida e de forma consistente, tá? E dentro da nossa metodologia de avaliação e tratamento que eu ensino, você consegue encontrar essa causa aí e na dor e no ponto chave da dor do problema, da dor do paciente, tá? E aí, nessa perspectiva clínica, a dor referida, né, ela pode ser reproduzida em locais variáveis para cada músculo, tá? Para cada músculo, tá? E dentro dessas perspectivas de cada músculo, é exatamente o que eu mostrei nessa imagem, ó. Olha só aqui. Exatamente o que eu mostrei nessa imagem, tá? Onde a gente tem cada músculo, tá? Com uma perspectiva clínica específica, com uma relação lá naquela região, tá? E como o Gabriel colocou aqui nos comentários, de forma clara, que eu vou explicar dentro da fisiopatologia nessa live, que é muito comum ativar o sistema nervoso autônomo, simpático, estando exacerbado, exatamente, que estimula a via de dor. Que é exatamente isso aqui, ó. Que é exatamente o que a gente vai mostrar aqui. Que essas vias, através da sobrecarga, a gente tem uma ativação maior de liberação de acetilcolina, despolarização das membranas, retículo sarcoplasmático alterado, liberação de cálcio, contratura, aumento da demanda energética, mas porém associado com vasoconstrição. Caraca! Mas isso vai mais para frente. Tem algo básico ainda para vocês aprenderem que eu quero conduzir vocês, tá? Então, ainda vai ser mais para frente isso, tá? E dentro de uma perspectiva clara, vamos seguindo aqui, né? Os pontos trigger latentes, eles parecem muito tempo, né? Prolongados, as fibras
com acessibilidade um pouco mais lenta, mas ele tem uma alteração de vascularização muito grande. Essa ativação neurovegetativa simpática vai, de fato, comprometer o metabolismo muscular, tá? O metabolismo muscular. E esse metabolismo muscular precisando de um suporte de integração sua. Por quê? A partir de técnicas terapêuticas manuais, você consegue eliminar a dor do seu paciente, reequilibrando o sistema nervoso autônomo, como eu ensino, liberando base de crânio, tá? Liberando, né, toda a região de vago, liberando região de estruturas simpáticas, gânglios simpáticos, partindo e deixando você em condições de organizar o corpo do paciente. E dentro dessa perspectiva clínica, vamos andando aqui para poder trazer para vocês o preenchimento desse resumo. Nós temos essas variações dos trigger points e precisamos entender que muitos pacientes com trigger points, observação, muitos pacientes que chegam no consultório mal diagnosticados são rotulados de neuróticos, fibromiálgicos, de estressados e muitas outras coisas mais. Porém, muitas vezes, essas alterações elas podem permanecer por vias crônicas com alteração de sistema nervoso autonômico, a partir de sistema visceral, a partir de alterações importantes. E aí, dentro de um contexto básico que eu quero trazer para vocês, é que existem causas comuns para os trigger points. E dentro dessas principais causas que você precisa analisar são traumatismos. E nessa perspectiva dos traumatismos, nós temos os macros e os microtraumatismos. Macro e microtraumatismos, tá? E microtraumatismos, deixa eu só ajeitar aqui uma coisa. Macro e microtraumatismos. Diante desses macro e microtraumatismos, nós temos a excitabilidade dos nossos receptores das fibras musculares. Então, nós temos com excitabilidade dos nossos receptores de fibras musculares. E essa excitabilidade dos nossos receptores das fibras musculares ativam a contração. Caraca! Ativam a contração. Aumentam a
concentração de substâncias algogênicas associadas com algogênicas, né? Associados com sintomas dolorosos. E, dessa forma, estimulam as vias inflamatórias, comprometendo toda a aferência para o sistema nervoso central pelos nociceptores. Caraca! Agora vocês começam a entender como os seus pacientes chegam no consultório e precisam, de fato, ser entendidos. Como os seus pacientes precisam ter acesso a um entendimento claro de tudo. Ter acesso a uma perspectiva clínica, tá? A uma perspectiva clínica clara. Porque o microtraumatismo, gente, pode ser associado, sabe aquela criancinha, sabe você que bate a cabeça sempre, sabe aquelas pessoas, você conhece alguém que é desengonçado? Aquelas pessoas desengonçadas, que vem andando, bate a cabeça, bate os ombros, escorrega, cai de todo jeito. Esses microtraumas, essas microlesões, essas microaferências, alterações de aferências, vão alterando a função do sistema corporal. Vão ativando nossos receptores de fibras musculares. Vão aumentando a concentração tecidual de substâncias algogênicas. Aumentando a concentração de substâncias inflamatórias. E sensibilizando o neurônio do sistema nervoso central. E quando isso fica de forma crônica, gente, quando isso fica de forma crônica, gera sensibilização central crônica. Quem estuda muito neurofisiologia da dor deve estar entendendo o que eu estou falando. Esse estímulo gera uma menor limiar, e esse menor limiar, tá, de disfunção vai levar o seu paciente a esse comprometimento. Então, imagine, veja nessa imagem aqui que eu estou compartilhando com vocês aqui no YouTube. Veja essa imagem. Imagina você que tem um comprometimento constante da musculatura mastigatória, que, por um acaso, você tem uma hiperatividade do masseter, por exemplo, devido a microtraumas do sistema gastroesofágico, onde a irritabilidade, o pH alterado do estômago solicita dos músculos mastigatórios a hiperatividade para a formação da saliva, por exemplo. E você tem esse microestímulo, esse microtrauma neurofisiológico, essa disfunção alimentando o problema do seu paciente. Dentro dessa perspectiva, gente, o que é que a gente precisa trazer? Tá? É que, olha só. Vamos voltar aqui. Nós temos outras questões, que são as sobrecargas funcionais. As sobrecargas funcionais estão exatamente associadas à
como os músculos estão sendo ativados ou solicitados. Porque isso vai gerar, de acordo com a intensidade barra duração, a gente vai ter lesões musculares. E dentro de uma perspectiva de lesão muscular, você precisa entrar nesse processo de entendimento do paciente. Isso pode ter inflamação, ruptura, edema de fibras, infiltração inflamatória. Então, isso aqui, ó, pode gerar para você, ó, ruptura, edema de fibras, infiltração de substâncias inflamatórias. Caraca. Bota aí, gente. Caraca. Veja como isso gera sobrecarga grande no corpo. Veja como isso é capaz de alterar a função, tá? E partindo de um entendimento dessas sobrecargas funcionais, nós vamos ter o quê? Ácido lático e alterações importantes do ponto de vista funcional, tá? Então, é super importante que vocês contextualizem esse entendimento. É super importante que você integre cada passo para poder gerar essa perspectiva clínica, para poder gerar a evolução do tratamento do seu paciente, a evolução de como você deve integrar o raciocínio para a base do problema. Então, entender tensões musculares, disfunção de ATM, tratar o seu paciente em alto nível, em um padrão de elite da ATM, que é como eu trago para os alunos de raciocínio clínico. Você precisa também ter essa clareza funcional, essa abertura de mentalidade. E essa abertura de mentalidade também deve estar associada a um ponto muito importante, alguns pontos importantes, tá? E aí eu vou caracterizar aqui com vocês. Existem vários outros, tá? Mas como eu estou fazendo aqui uma pontuação, tipo aquilo, só o filé para vocês, e aí eu vou pontuar. Porque batemos a nossa meta de pessoas ao vivo, então a gente vai trazer mais conteúdos, outras patologias. Sabe uma coisa que altera bastante? Nós temos alterações hormonais. Alterações hormonais. Isso mesmo, tá? Nós temos, por exemplo, menor produção de serotonina associado com isso. Menor produção de serotonina, aumentando a ativação da musculatura. Veja só essa perspectiva. Ativando a questão hormonal. O nível de estresse, maior tendência de somatização, gente. Somatização. Também, ó. Aumento da somatização dos estímulos.
tá? Que são fatores que conectam o sexo feminino às dores miofaciais. Justamente porque o sexo feminino ele tem uma tendência maior de somatizar, tem uma tendência maior de comprometer, tem uma tendência maior de alimentar esse ciclo, tá? Esse ciclo. Então, veja como chega essa perspectiva, veja como você precisa entender no seu paciente isso e, de fato, facilitar esse entendimento. E, de fato, trazer esse entendimento. Caraca! Coloca aí, gente. Caraca, quem tá gostando aí? Ó, quem tá gostando aí, tá no YouTube. Mete o dedo no joinha aí, no legal. Mete o dedo no legal aí, no joinha, tá? Quem tá gostando e tá no Facebook, mete o dedo no joinha aí, no coração, tá? Mete o dedo nisso. E aí, se a gente for pensar em várias coisas, pode ter vários tipos de problema. Eu estou trazendo aqui o filé associando com a disfunção de ATM para vocês, porque é um conteúdo muito intenso e muito amplo, tá? E dentro da perspectiva clínica causal, eu quero trazer uma coisa bem legal para vocês, bem legal mesmo, que é essa perspectiva aqui. Vejam isso. Quando a gente tem um paciente que chega até você com uma crise energética, com a disfunção, com overuse, com microtraumas, com alterações funcionais, essa é a fisiologia que você precisa entender, que você precisa buscar para cuidar do seu paciente. E aí é da seguinte forma. Então, nós temos, gente, uma formação. Nós temos uma formação dos trigger points. E essas bandas de tensão, como resultado de macro e microtraumatismos, que vão trazer uma ruptura. Deixa eu pegar aqui bem direitinho para vocês. Uma ruptura, tá? Uma ruptura do retículo sarcoplasmático. Olha só aqui, que é essa estrutura. Dá para ver aí eu pontuando, eu mexendo aí? Nessa região, tá? A despolarização da membrana, ruptura, liberação de cálcio, e essa liberação de cálcio, ele fica solto aqui na porção sarcoplasmática, no sarcoplasma. E aí, o cálcio, ele reage com a ATP, tá? Então, o cálcio reage com a ATP, causando exatamente o deslizamento e a integração entre actina, miosina, lá dentro do sarcômero, o que resulta em espasmo e hipertonia muscular. Caraca, deixa eu trazer isso para vocês de forma bem clara, bem específica, anotar que que vocês merecem aqui, tá? Que vocês merecem. Ó, vamos lá. Fisiologia do trigger point. Micro / macrotraumas. Vai o quê? O que é que vai acontecer? O que foi que eu falei? Vai haver ruptura do retículo sarcoplasmático,
E essa ruptura do retículo sarcoplasmático vai aumentar a liberação e acúmulo de cálcio no sarcoplasma. Caraca! E aí eu vou até tentar inserir aqui para vocês essa imagem. Vou até tentar inserir aqui para vocês essa imagem que vai ser top para vocês. Pronto, inseri. E aí não se preocupe. Quem aí estava dizendo que estava com dificuldade, eu não estou dificuldade, não estou vendo, está embaçado, não se preocupe. Você ficando até o final, você vai receber a senha. E na senha, você vai pegar a figura embaixo do texto e vai evoluir os seus estudos, tá bom? Tudo para você nessa série de lives. Atenção, deixa eu falar para vocês aqui. Atenção. Essa série de lives toda terça-feira, o modelo da live vai ser essa, tá? Vai ser pancada de conteúdo, só não vai ficar, só não elimine, não sabe como eliminar a dor do paciente de forma teórica, densa, quem não quer. E os meus alunos sabem que, juntando isso com todas as técnicas de avaliação e tratamento que a gente coloca dentro da metodologia, é voar baixo. É voar baixo igual a Ayrton Senna na época da Fórmula 1, que era vivo. É voar baixo e fazer acontecer, né? É voar baixo e fazer acontecer. Quem concorda comigo aí, bota concorda. Concordo. Quem é da elite da ATM aí, quem tem algum aluno aí assistindo, a galera é sempre sedenta por conteúdo, tá? Então, gente, quem for aluno, coloca aí a turma de vocês. Quero ver todo mundo aí escrevendo a turma de vocês. Só a turma, tá? E aí, o que é que eu quero colocar para vocês? É que, dentro dessa perspectiva, vejam que eu coloquei exatamente aqui a imagem para que vocês acessem e não tenha problema, consiga ver. Nós temos o aumento da liberação da acetilcolina, tá? Do cálcio, a desporalização através do microtrauma, tá? E macrotrauma. E dentro dessa perspectiva, nós temos, deixa eu colocar aqui, a ativação, na verdade é reação entre cálcio mais ATP, estimulando deslizamento actina / miosina no processo de contração muscular. Uou! Caraca! Uou! 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 E aí, espasmo, como isso é uma disfunção por microtrauma, espasmo / hipertonia. Veja como fica fácil você estudar e entender o que você sabe. Veja como fica fácil. Você agora, galera aí que está na turma, ó, galera que é aluno aí, você agora com essa teoria de forma mais só pincelada didática para melhorar e ativar e estimular isso, você vai voar baixo com os resultados, que já são de altíssimo nível, de elite da ATM. Bota aí, hashtag elite da ATM, galera. Hashtag elite da ATM. Vou seguir aqui com esse conceito de neurofisiologia, que eu estou extremamente empolgado, né? Extremamente empolgado, né? E aí, ó, gente, quando nós temos esse tipo de processo,
a atividade contrátil não controlada dessa forma, nós temos o consumo energético alterado, que é o que tem exatamente nessa figura, tá? Um consumo energético alterado, e esse consumo energético alterado, olha aqui, ó, a palavra despolarização traz para cá aumento da demanda energética, aumento da demanda energética, tá? Ó, a vasoconstrição acontece aqui embaixo devido à contratura do sarcômero. Veja essa imagem. Tá dando para ver, pessoal? Eu acredito que tá dando para ver aqui. Eu acredito que dá para ver. Olha, eu vou fazer isso para poder facilitar, tá? Nós temos a vasoconstrição devido a toda a contratura, supressão de energia, crise energética. Aí a crise energética, o que é que acontece? Derrame de substâncias inflamatórias, sensibilizantes, prostaglandinas e grandes comprometimentos. E essas prostaglandinas vão ativar quem? Fibras nociceptivas, nervosas, que vão alterar quem? Estão relacionados com fibras autonômicas e vão aumentar a liberação de acetilcolina para a contração. E esse ciclo, ele começa a ficar vicioso. Ele começa a você ter microtraumas, aí você começa a ter irritabilidade se as fibras autonômicas nervosas estão alteradas, tá? Se as fibras autonômicas estão alteradas, o que é que acontece? Nós temos, categoricamente, um estresse, uma irritabilidade, comprometendo o equilíbrio neurofisiológico, comprometendo o equilíbrio simpático e parasimpático. E esse equilíbrio simpático e parasimpático, ele precisa, de fato, buscar a sua regeneração, a sua recuperação. E isso vai ter que partir, primeiro, da busca da causa do problema, gente. Olha o que eu falo. Veja como bate com a metodologia que a gente ensina, que a gente hoje já tem mais de 400 alunos, onde a gente tem, literalmente, gente, o microtrauma, a base do problema, estimulando a demanda contrátil estimulando vasoconstrição de forma crônica, estimulando aumento da demanda energética, estimulando processos inflamatórios, esses processos inflamatórios alterando o equilíbrio funcional. E o que acontece com o paciente que não é bem tratado, que cronifica? Acontece exatamente isso. Não é tratado a causa, o corpo ainda fica com sistema nervoso autônomo alterado, fibras nociceptivas com disfunção. Essas fibras nociceptivas, sistema nervoso autônomo alterado e disfuncional, vão categoricamente, gente, deixar o corpo pré-excitado. Aí vem qualquer microtrauma aí, alimenta o processo e começa tudo de novo. Enquanto você não tiver o raciocínio clínico avançado para eliminar a dor do paciente na raiz do problema, você vai ficar alimentando esse processo. Caraca! E essa imagem, ela diz tudo aqui. Ela diz tudo, toda essa dinâmica. Tá? Ela diz toda a dinâmica para você. Porque, de fato, você precisa contextualizar, tá? Contextualizar aquilo que é importante. Aquilo que é a base do problema. Tá? E aí, seguir
o rumo de controle da funcionalidade, tá? Da funcionalidade, tá? Ah, Randy, meu Deus do céu, por que você está fazendo uma aula dessa? Você precisava estar descansando. A minha missão é maior por vocês. Eu quero que vocês transbordem na vida dos seus pacientes, sejam profissionais de alto nível. E toda terça-feira, se você tem um amigo que não está aqui, que é fisioterapeuta, que é dentista, que é fonoaudiólogo, que trabalha com disfunção da TMI, não está aqui, próxima terça-feira, diz a ele que o próximo conteúdo vai ser surreal também. E melhor, a gente atingindo a meta que a gente colocar no início da live, a gente tem acesso aos resumos, acesso a tudo. Então, quanto mais fizer, melhor. E aí, a Ana Cláudia bota, as tecas miofaciais são bem-vindas? Não. Por que não são bem-vindas? Porque elas estão, olha, veja que coisa linda, veja que coisa linda. Onde as tecas miofaciais vão agir? As tecas miofaciais vão agir aqui, ó, melhorando a vascularização, ó, melhorando a vascularização dos músculos, que vai dar uma falsa impressão ao sistema que está tudo bem. Mas quem está alimentando isso daqui são os macro e microtraumas que aconteceram e não o déficit circulatório. O déficit circulatório já é um problema, uma consequência. E aí o paciente vai ficar melhor? Vai. Ele vai se sentir relaxado? Vai. Mas você não vai tratar a causa do problema. Caraca. Tá caindo muitas chaves aí, gente? Tá caindo chaves aí para vocês importantes? Coloca aí, tá caindo chaves importantes aí para vocês? Tá caindo chaves? Quais são as fichas que caem para você? Quais são as fichas que caem para você? Coloca aí. Quais são as fichas que caem para vocês? Caraca! Veja como você pode atingir um nível profissional de entendimento, de globalidade, de perspectiva clínica, né? Onde o seu paciente, de fato, vai estar ali sendo entendido, sendo entendido. Então, ou você para, de uma vez por todas, de seguir a linha tradicional do tratamento da disfunção de ATM, focado no local da dor, na disfunção, abrir a boca, estalido, tarará, aquela coisa toda, ou você vai continuar enxugando gelo e com resultados medíocres. Porque o resultado ele fica medíocre justamente por conta disso. Porque você vai trabalhar, vai trazer a melhora neurofisiológica, gente, vai trazer a melhora neurofisiológica, como eu mostrei aqui. Deixa eu trazer a figura novamente. Como eu mostrei aqui, você vai ter, por exemplo, um trigger point. Você vai ter um trigger point. Você vai ter esse trigger point aqui, do temporal, do masseter, ativado. Beleza. Porque houve microtraumas. A Randy vai ser microtraumas onde? Onde vamos ter esses microtraumas? Aí vamos entender. Qual a prioridade do tratamento? O que a gente deve analisar? É assim que o seu paciente de ATM deve ser entendido.
É assim que você precisa entrar para uma perspectiva clínica, onde você vai resolver o problema do paciente. Onde você está frente a frente com a causa do problema. Onde você não está enxugando o gelo, onde você vai se sentir um profissional capacitado, onde você não vai dar mais brechas para a frustração, onde você vai se sentir o cara, a mulher dizer, caraca, eu sou pi. Olha só o que eu fiz, nem eu pensava que iria conseguir fazer isso. E aí tem uns pontos chaves que agora eu quero trazer para você, super importantes. São os seguintes. Você precisa entender onde estão afetando os microtraumas. Nervos, origem / inserção. Como essa vascularização está sendo afetada via mecânica ou via neurofisiológica? Daí é que você precisa entender a anatomia e as relações associadas com cada estrutura. Que demais, né, gente? Que demais. Que demais. Que demais. Vejam isso. Não adianta tratar sintomas. A disfunção de ATM é uma disfunção que se representa mecanicamente, porém, em base neurofisiológica. Com microtraumas constantes lá e você só vendo a repercussão. Caraca! Caraca, que demais! Que demais! E é isso. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa levar. É isso que você precisa alimentar no seu dia a dia clínico com o paciente. É a base do problema, tá? A base do problema. E entendendo exatamente a base do problema, onde tudo começa, é que você vai, de fato, trazer para o seu paciente, o melhor tratamento, o melhor contexto para cuidar do, vamos dizer assim, da causa real, da causa base, tá? E aí, gente, dia após dia, quando você começa a trocar a chave, a mentalidade, você começa a entender que o seu paciente vai além disso. Que o seu paciente vai além dos sintomas. Que o seu paciente, ele precisa exatamente do seu entendimento neurofisiológico e que ele já não aguenta mais sofrer. E que ele já não aguenta mais estar com o seu sistema corporal sobrecarregado da forma que está. Então, é super determinante para a fisiologia do corpo e do seu paciente, você está categoricamente empenhado no tratamento claro do seu paciente.